Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vamos conversar a respeito do substantivo. Mais uma vez, a gente já começou em sala, a gente vai dar continuidade. Vamos lá? Preste bastante atenção. Então, falando a respeito de substantivo, é uma palavra que dá nome aos seres em geral. Esse substantivo, ele vai sofrer algumas variações. Que variações são essas? Em gênero, número e grau. Então, é o seguinte, dando continuidade a esse substantivo, que é uma palavra que dá nome a seres, a coisas, a pessoas, a objetos, e que esse substantivo ele sofre algumas variações. Agora vamos conversar a respeito da formação desse substantivo. A formação desse substantivo pode ser primitivo, derivado, simples ou composto. Vamos conversar a respeito de cada um deles. Observe bem. O substantivo primitivo, ele não provém de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, você tem flor, pedra, ferro, casa e jornal. Tá certo? Isso aí é o chamado substantivo primitivo, beleza? Vamos agora ao derivado. O derivado é um substantivo que vem de uma palavra já existente, então ele vem do substantivo primitivo. A gente não colocou o primitivo flor, pois bem, florista vem de flor. A gente não colocou lá pedra, pedreiro vem de pedra. A gente não colocou ferro, ferreiro vem de ferro. Casebre vem de casa. Então, o substantivo derivado, ele vem de uma palavra já existente. Tudo bem? Beleza? Estamos entendendo aí, pessoal? Jornaleiro vem de jornal. Beleza? Tudo bem? Ok? Substantivo simples. O substantivo simples, ele é constituído por um único radical. Substantivo simples, ele é constituído por um único radical. Você tem água, amor, pé, tempo, sol. Ele é um núcleo. O núcleo é uma única palavra, tá certo? O radical. Vamos agora ao substantivo composto. O substantivo composto, ele é constituído de duas ou mais palavras. Você tem aí, água de colônia, amor perfeito. Aí você poderia me perguntar, Maísa, mas você disse que o substantivo composto ele é constituído de duas palavras, e passatempo e girassol. Aí é onde entra as observações. É aí onde entra as observações. O que vai acontecer? Passatempo e girassol são um substantivo composto. Eles são constituídos de duas palavras, só que eles permanecem juntos. Você tem aí passa mais tempo, que a gente mais na frente vai estudar isso, que é aglutinação e justaposição. Então, girassol é gira mais sol, certo? Então, ele é os substantivos compostos, ele é constituído de duas ou três palavras, ou existe os substantivos compostos constituídos de duas palavras, mas formados sem hífen. O que é hífen? Esse pedacinho aqui, isso é o que a gente chama de hífen, esse tracinho que fica entre as palavras, tá bom? Ok? Então, só recapitulando. Substantivo composto, ele é constituído de duas ou mais palavras, mas tem o substantivo composto constituído por uma única palavra. Passatempo, girassol, dentre outros. Aí vamos agora falar da classificação dos substantivos. A classificação dos substantivos, eles são classificados em comum, próprio, abstrato e concreto. Vamos nessa. Me acompanha, por favor. O que caracteriza o chamado substantivo comum? Quando você fala do substantivo comum, você não especifica nada. Na hora que você diz cidade, você diz a palavra cidade. Você não diz, eu estou falando de Natal, eu estou falando de Parnamirim, eu estou falando de quem? Então, o substantivo comum, você não particulariza, você não é genérico. Quando você diz aluno, eu estou falando de que aluno? É do sexto, é do sétimo, é do oitavo, é do primeiro, é do segundo, é do prédio? Que turma eu estou falando de aluno? Quando eu digo menino, quem é o menino que eu estou falando? É do meu filho, o Mário, o gostoso, maravilhoso da mamãe? Ou é o filho da professora
Eva ou da professora Dirliene? Então, quando a gente diz menino, a gente não especifica de quem estamos falando. Então, isso é uma informação a respeito do substantivo comum, tá bom? Aí, o substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que as palavras, elas vão ser grafadas. A primeira letra dos substantivos próprios, ela sempre vai começar com a letra inicial maiúscula. O substantivo próprio, ele faz referência a nome de cidades, países, estados e pessoas. Paulo, Ana, Roberto, Natal, Recife, São Paulo, Rio Grande do Norte, Brasil, Japão, Estados Unidos. Então, o substantivo próprio faz referência ao nome de pessoas, país, estado ou cidade. E uma particularidade, sempre vai ter a letra inicial maiúscula. Quando a gente fala de substantivo concreto, nós temos dois tipos de substantivo concreto. Nós temos dois tipos de substantivo concreto, viu, galera? Nós temos o concreto real, por exemplo, o computador, o microfone que a gente pega, a blusa, o lápis, a borracha, o caderno, a porta. Tudo que eu vejo e que eu toco é substantivo concreto real. Eu toco, é palpável. E você tem o substantivo concreto imaginário, tá certo? Que são aqueles substantivos que alguém diz que viu e esses objetos passaram a existir porque alguém descreveu e eles foram colocados nos livros, nos quadros, dentre outros. Por exemplo, você tem Deus, olha aqui, Deus, eu nunca vi, mas através da minha fé eu sei que Deus existe, né? Eu sinto Deus interagindo, Deus, na hora de desespero, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, do Covid-19. Todos nós que temos nossos credos religiosos, é evangélico, é católico, é espírita, é budista, sei lá o que é. Então, cada um se apega com a sua divindade. Eu acredito em Deus, na ação de Deus interagindo na minha vida, né? Então, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos fortalece nessa hora de desespero, a gente pede que Deus nos cubra com o seu manto sagrado, nos protegendo desse malefício, dessa doença tenebrosa, horrorosa. Então, eu nunca vi Deus, mas pela minha fé eu consigo reconhecê-lo e sentir a presença de Deus. O Saci Pererê, quando a gente está nas séries iniciais, do 1º ao 5º ano, a gente está lá em agosto, quando a gente vai falar do folclore brasileiro, a gente vai falar do Saci Pererê, né, da mula sem cabeça. Eu nunca vi essa galera, mas está lá nos livros. O Saci Pererê, o neguinho, né, que usa um gorro vermelho, um shortinho vermelho, adora fazer traquinagem nas cozinhas, bagunçar. Ele está lá nos livros, eu nunca vi. Então, isso é o que a gente chama de concreto imaginário. Eu não vi, mas ele existe porque ele está no livro. As fadas que estão nos contos de fada, as bruxas, os duendes, né? Todos eles são concretos imaginários, tá bom? Aí vamos falar agora do chamado substantivo abstrato. O chamado substantivo abstrato, eles designam ação, estado, né? A respeito das pessoas. Esse substantivo abstrato, ele só existe na presença obrigatória do substantivo concreto, tá certo? É o único substantivo que só existe na presença obrigatória do concreto. Porque na hora para você falar a beleza, né? A beleza de quem? Da praia, da menina, né? Então, você, para se reportar ao substantivo abstrato, você precisa do substantivo concreto. Então, você tem aqui o exemplo, o trabalho, a corrida, o estudo. De quem? Da menina, do menino, do aluno, beleza? Então, o substantivo abstrato é o único que só existe na presença obrigatória do concreto. Beleza. Beleza de quem? Da menina, né? Saudade. Saudade de quem? Do meu pai,
das coisas boas que eu vivi. Aí nós vamos falar agora dos chamados substantivos coletivos. Os chamados substantivos coletivos são aqueles, fica aqui mesmo, são aqueles que mesmo estando no singular, olha aqui, acervo, caravana, vocabulário, paná, paná, cáfila, falange, mesmo eles estando no singular, eles representam um conjunto de coisas. Quando você diz acervo, conjunto de obras artísticas, caravana, conjunto de viajantes, vocabulário de palavras, paná-paná, de borboleta, cáfila, de camelo, falange, soldados, anjos. Então percebam, o substantivo coletivo, mesmo ele estando no singular, ele representa um conjunto de coisas. Quanto ao gênero, os substantivos eles podem ser masculino ou feminino, né? Sabemos que os substantivos eles sofrem algumas flexões, flexão de gênero, de número e de grau. O que é que nós vamos chamar de substantivo comum de dois gêneros? É quando ele tem duas formas. Uma forma para o homem e outra forma para a mulher. O substantivo comum de dois gêneros, para você saber se você está falando de um homem ou de uma mulher, de um menino ou de uma menina, você recorre aos determinantes. Quem são os determinantes? São artigos, pronomes ou adjetivos. Você diz, ó, o jornalista. Eu sei que é um homem. Se eu colocasse aqui um a jornalista, eu saberia que é uma mulher. Na hora que eu digo este estudante é um menino, na hora que eu digo esta estudante é uma menina. Bom jornalista seria um adjetivo, seria um homem. Boa jornalista seria uma mulher. Então, o substantivo comum de dois gêneros, ele usa os determinantes para saber de quem estamos falando, se é de um homem ou de uma mulher. Tudo bem? Os chamados substantivos epsenos são os substantivos que se referem a alguns animais que não têm os seus heterônimos, que é o que a gente chama lá nas séries iniciais de masculino e feminino. Tem alguns animais que não têm isso. Aí você vai usar a palavra macho ou fêmea para identificá-los. Por exemplo, você diz jacaré macho, jacaré fêmea, crocodilo macho, crocodilo fêmea. Você usou para dizer se é do sexo masculino ou feminino. E o que é que nós vamos chamar de substantivos sobrecomum? São os substantivos que você só vai saber de quem que tu está falando através do contexto. Então, esse substantivo sobrecomum, quando nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, os jornalistas usavam e abusavam deste substantivo. Por exemplo, acontecia um acidente lá na ponte de Igapó, por exemplo. Aí o jornalista abria o programa dele e dizia: hoje, 16 de abril de 2020, houve um acidente na ponte de Igapó com vítima fatal. Olha só, ele disse que houve um acidente com vítima fatal. Na hora que ele diz vítima fatal, a gente sabe que foi sério, né? Ele não revela quem foi. Então, o substantivo sobrecomum, ele prende a atenção do telespectador. Isso quando nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Por quê? Hoje, com o seu smartphone na palma da sua mão, você vai passando na escola, você filma, grava o que não deveria gravar nem filmar. Na rua, aconteceu um acidente, você vai passando, filma na hora, se é alguém que você conhece, você já publica, já encaminha para a pessoa. Nem se preocupa em dizer assim, eu não posso mandar isso para essa pessoa porque ela pode, de repente, infartar. Como aconteceu o caso aqui, acho que tem uns 2 anos isso, que houve um acidente com o trem, um ônibus ali na Avenida 9, e matou um estudante lá do Colégio Tiradentes. O ônibus bateu mesmo, ele vinha na parte de trás do ônibus e o trem bateu na parte e matou o garoto. Então ele foi jogado no chão, tiraram a foto, mandaram para a mãe infartou.
quando viu aquilo. Quer dizer, uma loucura, né? Por isso que hoje, quando acontecem os acidentes, vocês observem, colocam um pano em cima das pessoas e muito tempo depois, apesar de que com a internet fica humanamente difícil, diz que é proibido, que não pode, mas acaba sendo revelado. Então, esse substantivo sobrecomum, a gente só descobre de quem estamos falando através do contexto. Por exemplo, quando você diz assim, coloca lá na televisão, hoje desapareceu uma criança do conjunto Nova Natal. Criança, você sabe quem é a criança? Não. Aí ele cozinha você, passa a primeira parte, quando é na terceira parte ele diz assim, a criança que desapareceu é um menino, aí ele bota às vezes a fotografia. A criança que desapareceu é um cachorrinho. A criança usava uma camisa azul, uma camiseta, uma calça. Vai ter um julgamento hoje. Temos uma testemunha-chave. Ele não revelou quem é a testemunha-chave. Aí ele diz, a testemunha-chave é o filho, é a esposa, é uma vizinha. Ele só revela depois, né? Ele é um monstro. Quem é um monstro? O pai, que bateu tanto na criança que levou a óbito, certo? Então, esses substantivos sobrecomum, eles são marcados pelo contexto. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a segunda parte de substantivo. Vamos lá? Então, pessoal do sexto ano, eu espero que vocês tenham gostado desse material que eu preparei exclusivamente para vocês, o conteúdo fácil. Assistam mais de uma vez a videoaula, deixe o seu like. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, anote no seu caderno. Quando a gente tiver a nossa aula no Zoom, vocês acionam e me fazem a pergunta, tá bom, meu bem? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, dê um abraço nos seus pais. Não se preocupem, quando a gente voltar, a gente retoma esse conteúdo e tira possíveis dúvidas, tá? Um abraço, que Deus nos abençoe. Tchau!